Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Essa semana nós estaremos tratando do tema migrações. Para isso, vamos ter um auxílio de algum trechinho do filme Divertidamente. E para vocês também fica o papel de assistir o filme todo, certo? Porque terão questões que serão direcionadas a quem assistiu o filme. Vamos ver agora um pouquinho sobre o que é emoção. O que são emoções? Por que sentimos emoções? Veremos agora o que o estudo científico das emoções tem revelado sobre um dos aspectos mais fundamentais da nossa existência, que marcam os melhores e os piores momentos das nossas vidas. Emoções são estados mentais que resultam de mudanças no organismo em função de mudanças percebidas no ambiente. Esses estados mentais direcionam nosso comportamento visando aumentar a nossa capacidade de se adaptar a mudanças no ambiente. Nem sempre as emoções nos levam às melhores ações possíveis dentro de um contexto, mas de maneira geral elas são úteis e nos ajudam a nos proteger. Por exemplo, quando sentimos nojo do cheiro de um alimento, isso pode ocorrer porque o alimento está estragado e sentir essa emoção evita que você consuma algo que pode te fazer mal. Mas quando você sente medo até de estar na presença de outras pessoas e de interagir com elas, como acontece com pessoas que possuem fobia social, claramente essa emoção não te leva a um comportamento razoável. Existem pelo menos 7 emoções básicas e encontradas em praticamente todas as culturas ao redor do mundo: raiva, nojo, desprezo, tristeza, susto, felicidade e medo. Todas elas são facilmente identificáveis na face humana. Além das emoções básicas, também existem emoções que variam entre as culturas, como culpa e vergonha. Todas elas têm como características o fato de serem iniciadas rápida e espontaneamente, resultarem de uma avaliação automática do ambiente e durarem pouco. Na psicologia, consideramos que sentimentos são diferentes de emoções. Os sentimentos são o resultado da experiência subjetiva que temos ao vivenciar uma emoção. Ou seja, é a interpretação que fazemos do que aconteceu conosco quando sentimos uma emoção. Quando dizemos que estamos amando, felizes ou tristes, estamos expressando a nossa percepção sobre o que aconteceu conosco durante uma situação emocional. Em uma pesquisa sobre esse assunto, era pedido para as pessoas que elas tomassem o medicamento sem saber quais eram os efeitos dele. Depois, elas deveriam ir para uma sala, esperar o medicamento fazer efeito e preencher um questionário onde elas deveriam dizer como estavam se sentindo. Elas não sabiam, mas esse medicamento era uma dose de adrenalina. Na sala onde as pessoas estavam, havia outra pessoa, que dizia estar participando do experimento e que tinha tomado o mesmo medicamento. Essa pessoa dizia estar agitada e demonstrando alegria para um grupo de participantes, ou agressiva e demonstrando raiva para outro grupo. Todos tomaram adrenalina, mas aqueles que foram para a sala onde havia alguém alegre afirmaram que o remédio os deixou alegre, e os que estavam acompanhados de alguém mais agressivo relatavam estar com raiva. Essa pesquisa mostrou que, para a experiência da emoção, não basta levar em conta apenas mudanças fisiológicas. O rótulo que atribuímos a uma emoção também é importante. Não é à toa que muitas vezes temos dúvidas sobre o que estamos sentindo. E por que será que nós sentimos emoções? Tente imaginar que você é um dos nossos ancestrais tentando sobreviver em um ambiente constantemente perigoso, como ocorreu com os primeiros membros da nossa espécie há milhares de anos atrás. Se ao ver um tigre, você sentir medo e conseguir correr mais rápido e por mais tempo por causa de uma descarga de adrenalina que acelerou seus batimentos cardíacos, dilatou suas veias e artérias e fez as pupilas dos seus olhos se abrirem mais, você terá mais chance de sobreviver. Os indivíduos que possuíam essa capacidade provavelmente foram mais bem-sucedidos em se reproduzir e ao longo de milhares de anos, essa característica foi se tornando cada vez mais disseminada na população. Por conta de outras pressões evolutivas, a capacidade de sentir as outras emoções provavelmente também ajudou nossos antepassados a lidar com as demandas do seu ambiente. Ao estudar a experiência humana, bem como o comportamento humano, a psicologia não pode eliminar a noção de emoções de suas explicações. Da perspectiva evolucionista, as principais motivações do ser humano são comer, reproduzir e sobreviver. Mas se tivermos nojo, não comemos. Se não tivermos medo, não evitamos os riscos. E se não sentimos prazer, não teríamos nos reproduzido. E agora? E agora, gente, que vocês aprenderam um pouco mais sobre as emoções, vamos ver um trechinho do filme Divertidamente. Em seguida, eu deixo aí para vocês pensarem. Que fator motivou essas emoções de Haley? O que foi que aconteceu que de uma hora para outra ela teve de sair de uma cidade e ir para outra? E vamos compreender um pouco mais sobre as migrações, certo? Vamos lá. Já olhou para uma pessoa e pensou,
O que passa na cabeça dela? Olha ela. Sou a tristeza. Oh, que bom. Eu sou a alegria. Muito bem, legal, tá tudo tranquilo, muito bom. Não, vira, não, cuidado! Esse é o medo. Ele manda bem no quesito segurança. Calma, cuidado. Ah, passou, beleza. Oh, papá, abre a boca. Isso é novo. É perigoso? O que é isso? Muita calma nessa hora. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo. O que é isso? Essa é a Nojinho. Ela basicamente evita que a Riley se envenene, física e socialmente. Eu, hein? Não é colorido, parece uma árvore. Peraí, gente. É brócolis! Esse é o Raiva. Ele se preocupa muito com possíveis injustiças. Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão? Sem sobremesa? Tá. A gente aceita. Depois que você encarar essa... Foi show de bola. Mas que golaço! Foi muito bom! Meu amigo Papi tá bim bom. Chegou. É a casa nova. E... quem sabe por dentro é legal. Vamos ter que morar aqui? Que horror. Fala sério. Rato morto! Eu vou vomitar. Tá cheio de ratos, o que faremos? Estão por toda parte. Sai de cima de mim! Tchau, mãe. Tchau, pai. Cadê minha macaquinha? Meu nome é Riley Anderson, sou de Minnesota e vou morar aqui. Eu tô legal, tá? Riley! Ah, não enche! Fogo! Já chega! Vai pro quarto! Vai! Mas eu não entendo. Por que o nosso caminhão foi parar no Texas? Outros clientes. Mas vocês prometeram entregar dia 5. Eu só quero os meus amigos e o meu velho time. Eu quero ir embora. Mas não fiquem bravos. Oh, meu amor. Não estamos bravos. E, aliás, eu também sinto o mesmo. Saudade do bosque, onde andávamos. Dos piqueniques de todo domingo. E agora que nós já compreendemos um pouquinho mais sobre o fator que fez Riley mudar de casa, vamos compreender também e aprender sobre as migrações. Você vai ver agora outro videozinho falando sobre as migrações, os tipos de migrações, como elas acontecem, certo?
Assista todinho para poder aprender mais. Bom final de semana para vocês. Fiquem em casa e fiquem bem. Beijos! Olá, bem-vindos ao canal Minuto Geografia. Eu sou a Priscila e a aula de hoje é sobre migração. Você sabe o que é? Migração nada mais é do que o deslocamento populacional pelo espaço geográfico. É um processo tão antigo quanto a nossa própria existência. Desde os primórdios, pessoas deslocam-se tentando sobreviver. São inúmeros os motivos que levam indivíduos ou grupos de indivíduos a se deslocarem de um local para outro. Nas sociedades mais antigas, o que impulsionava as migrações era basicamente a busca por alimentos, água e abrigo. Conforme a sociedade foi evoluindo, as migrações tornaram-se mais complexas, assim como as suas causas. Ao falar de migração, é importante considerar que há fatores de atração, como melhores condições de vida, salários maiores, maior acesso à educação, saúde e cultura, e também fatores de repulsão, como guerras, fome, desemprego, perseguições políticas e religiosas ou catástrofes naturais. Para entender melhor esses fluxos populacionais, dois conceitos são essenciais: imigração e emigração. Imigração é o movimento de entrada de pessoas em um dado lugar. Emigração é o movimento de saída de pessoas de uma localidade. Logo, imigrante é quem entra e emigrante é quem sai. Para classificar as migrações, utiliza-se 3 variáveis. A primeira é o espaço de deslocamento. De acordo com esse critério, as migrações podem ser internas, quando ocorrem dentro de um determinado país, ou externas, quando são realizadas de um país a outro. Neste caso, são também chamadas de migrações internacionais. A segunda variável é o tempo. Segundo este critério, as migrações podem ser permanentes, também conhecidas como migrações definitivas, ou temporárias, quando ocorrem por um determinado período. O terceiro e último critério é a forma. As migrações podem ocorrer de forma espontânea, ou seja, voluntariamente, ou forçada, quando a pessoa é obrigada a migrar. Existem vários tipos de migrações. Entre os principais estão êxodo rural, quando pessoas se deslocam do campo para a cidade. Esse tipo de migração tornou-se muito comum a partir da Revolução Industrial, intensificando o que chamamos de urbanização. Êxodo urbano é o processo inverso, a saída da cidade para o campo, sendo bem raro na sociedade atual. Transhumância é uma migração sazonal. Ocorre quando a mudança de local é por um determinado período, sendo muito comum entre trabalhadores rurais, que migram para trabalhar na colheita e ao fim desta, retornam ao seu lugar de origem ou migram para outra região onde há uma nova safra. Migração pendular é o vai-vem cotidiano, a transferência momentânea e diária de um local a outro para saciar as necessidades básicas do dia a dia, como estudar, trabalhar, fazer compras ou se divertir. Em um mundo globalizado, os fluxos migratórios tornam-se mais e mais frequentes, por questões econômicas, políticas, culturais ou ambientais. Isso é tudo, pessoal. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar nas redes sociais.